Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal, Expandindo a Mente. Hoje trago o primeiro capítulo do livro Criando Circunstâncias Conscientemente, de George Winslow Plummer. George Winslow Plummer viveu de 26 de agosto de 1876 a 23 de janeiro de 1944. Criando Circunstâncias Conscientemente foi publicado pela primeira vez em 1937, 7 anos antes de seu falecimento. Agora vamos à leitura. Criando Circunstâncias Conscientemente. Autor George Winslow Plummer. Capítulo 1. A fonte de poder. É evidente que as pessoas grandes, bem-sucedidas ou felizes deste mundo têm acesso a algum poder sobre o qual os fracassados obscuros e infelizes sabem pouco ou nada. Um poder que os homens errôneos chamam de acaso. Talvez você pense que é apenas boa sorte que traz sucesso, e deixe por isso mesmo. Mas você perde algo muito importante se pensa assim. Isto foi escrito para aqueles dispostos a considerar a possibilidade de que algo diferente de apenas sorte ou hereditariedade confere felicidade a um e fracasso a outro. Este livro descreve um método de ataque aos problemas da vida que milhares de pessoas felizes de habilidades medianas empregaram com sucesso. Sim, incontáveis milhares, embora muitos deles não percebessem o que estavam usando. Se você busca ajuda e não sofre de mente fechada, pode usar o mesmo poder que serviu a essas pessoas. Eu posso e vou falar sobre isso. Começaremos com algumas ideias sobre as quais você e eu não podemos deixar de concordar e, então, basear o restante de nosso trabalho no que concordamos mutuamente. Vamos, em suma, considerar a razão do caso, pois nada é lei que não seja razão. Quando olhamos para o mundo à nossa volta, nossos sentidos nos informam que ele está cheio de objetos de todos os tipos. Casas, árvores, pessoas. Damos o nome geral de coisas ou formas a esses objetos. Uma inspeção mais detalhada nos informa que cada objeto tem suas características individuais, como odor, densidade, firmeza, peso, cor. E descobrimos que esses objetos são feitos das mesmas substâncias em várias combinações físicas ou químicas. Então dizemos que os objetos que compõem nosso ambiente são feitos de matéria. E o estado em que a matéria costuma aparecer é visível. Agora, ao olharmos com mais atenção, observamos que existem outras condições em nosso mundo que são invisíveis. Vemos a queda de uma maçã de uma árvore no chão. A causa da queda permanece invisível. Forças de muitos tipos estão evidentemente em jogo. Não vemos as próprias forças ou energias, mas elas são as causas de tudo o que vemos. O que vemos são os resultados, chamados fenômenos, ou ações e estados de ser. Plantas, animais e corpos humanos mudam de tamanho, mas não vemos a energia que os faz aumentar. Observamos as pessoas se movendo, mas não vemos o que as faz se mover. Pensamos, mas não vemos nossos pensamentos. Ouvimos rádio, enviamos telegramas. Falamos ao telefone ou apertamos um botão para acender as luzes de nossos quartos. Mas não vemos a energia que está a caminho. Vemos uma galinha ciscando no galinheiro. Em pouco tempo ela põe um ovo, que no devido tempo se torna uma galinha. E mais tarde essa galinha se torna ave adulta, reproduzindo o processo da vida. Um grande drama de forças se desenrola constantemente diante de nós. Assim, a observação nos ensina, corretamente, que vivemos não apenas em um mundo visível de matéria, mas também em um mundo invisível de forças e energias que produzem as coisas visíveis em nosso ambiente. Reconhecemos essas formas visíveis e sentimos as forças invisíveis por trás delas, por meio de um poder que chamamos de mente. Nenhum ser humano jamais viu a mente. Mas a existência de tal poder é a coisa mais óbvia em todo o nosso entendimento. Tudo neste mundo sobre nós que o homem produziu
Começou como um pensamento na mente de algum homem. Sua casa existia na mente do construtor antes de tomar forma. Seu carro tomou forma primeiro na mente do fabricante. Tudo o que fazemos, individual ou coletivamente, começa primeiro no pensamento da coisa. Não importa o quão repentinamente façamos uma coisa, às vezes, pensamos nela primeiro. Às vezes, agimos rapidamente com base no pensamento. Às vezes temos que esperar até que possamos desenvolver condições favoráveis à sua realização. Além disso, ao olharmos ao nosso redor, observamos muitas formas de matéria que não foram produzidas pela mão do homem, pois expressam características que nenhum ser humano jamais produziu. O homem não pode criar uma árvore, por exemplo, ou um oceano, ou um tordo. No entanto, eles também devem ter começado em uma mente. Com que mente e com que pensamento começaram? Antes de responder à última pergunta, olhamos um pouco mais à nossa volta. Observamos que a planta de ontem está um pouco mais alta hoje. E a criança do ano passado é maior e mais capaz. Notamos certas mudanças em nós mesmos com o passar do tempo. Não podemos ver o que causa esse aumento de tamanho, habilidade, etc. Mas o fato nos encara. Olhe novamente, desta vez para outra classe de coisas. Esse edifício, iniciado há algumas semanas, está aumentando constantemente de tamanho. Uma ferrovia aumentou sua quilometragem. Uma ponte está pronta para o último vão. Podemos ver que o que os faz crescer é a mão do homem. Portanto, temos diante de nós dois quadros diferentes de aumento. Uma brota dos esforços do homem, no plano visível. A outra é dirigida de algum plano invisível e não se deve aos esforços do homem. Essas mudanças em nosso ambiente chamamos de crescimento. Notamos que esse crescimento é efetuado pelo homem em alguns casos, e por algum outro poder ou agência em outros casos. Mas originando-se em alguma mente, em algum lugar, em todos os casos. Agora vamos tentar descobrir se existem realmente dois tipos de crescimento. Um causado pelo homem e outro causado por outra coisa. Parece haver dois, mas é realmente assim? Nenhuma pessoa sensata acredita que aquele homem simplesmente aconteceu. Ele também é um fenômeno, um fato com uma causa invisível. Concordamos que esta causa só pode ser o homem ou algo diferente do homem. Mas o homem não causou a si mesmo, outra coisa o trouxe à existência. Portanto, essa outra coisa causa não apenas montanhas e oceanos, que estão além do controle do homem, mas também causa tudo o que o homem parece causar, porque causou a existência do próprio homem. Assim, vemos que há apenas uma causa básica de todas as coisas que são ou já foram. Nós, portanto, a chamamos de grande causa primeira. Alguns chamam de Deus. Alguns chamam de Espírito. Qualquer que seja o termo que usemos, lembramos que ele opera por meio da mente. Uma vez que causa todas as coisas, a mente universal. Embora algumas pessoas liguem esse fato a uma religião ou teologia, a aceitação de uma mente universal é imperativa apenas do ponto de vista da lógica simples. Todo o poder vem de uma fonte hoje, assim como antes do início das coisas. Essa grande causa invisível age por meio do que chamamos de mente universal. A inteligência dirigindo todas as forças que produziram o homem e através das quais o homem, em escala muito menor, produz as várias mudanças em seu ambiente.